Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a homenagem que o Santos fez, o busto que o Santos fez para o Neymar, a estátua e o busto que o Santos fez em homenagem ao Neymar, né? Repercutiu bastante positivamente. Eu acho que é uma homenagem válida. Eu acho que o que pegou foi o momento em que a homenagem foi feita, mas não é uma homenagem que o Santos criou da noite pro dia. Então calhou de vir na mesma semana, de acontecer na mesma semana em que o Neymar tinha vacilado, né? E o Neymar vem vacilando várias vezes, então uma hora ia acontecer. Mas antes da gente entrar no assunto, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí. Fala pra mim o que você acha sobre a homenagem, se você gostou, se você achou válida, se você achou, o que você achou do momento em que essa homenagem foi feita. Comenta aí, vamos conversar pra ver, né, diferentes opiniões ou opiniões parecidas. Vamos conversar, vamos aumentar essa nossa comunidade do Santos para deixar o canal ainda mais bacana. Enfim. A homenagem para mim foi válida, tá? Além do Neymar ser um grande ídolo do Santos, ser um jogador que ajudou bastante o Santos a figurar ainda entre os times grandes, né? Eu acho que o título da era pós-Pelé, o título mais importante é o título de 2002 do Brasileirão, né? Que tirou o Santos de uma fila imensa, um título importante, mas para a continuidade do Santos como grande, os títulos da Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, vários paulistas aí, campanhas ok no campeonato brasileiro, o Neymar também ter aumentado a visibilidade do Santos no exterior, fez com que o Neymar se tornasse o ídolo do Santos. Então, acho que nada mais do que justo o Santos fazer essa homenagem. Agora, a homenagem ela aconteceu quando o Neymar ele jogou mal contra a Chapecoense, foi suspenso, forçou um cartão, vai ficar fora agora do próximo jogo do Brasileirão, jogo contra o Atlético Paranaense na Vila. Então ele jogou mal, um jogo que o Santos precisava ganhar na Vila Belmiro contra a Chapecoense, o pior time. Forçou o cartão, não vai jogar o próximo jogo no Dia dos Pais. E também ele, no dia seguinte do jogo, após o jogo, o Neymar ele apareceu no treino e depois saiu, não fez o treino, não fez o treino regenerativo junto com os outros atletas. Então essa homenagem, meio que ter acontecido na sequência desses fatos, fez com que desse um burburinho, né? E muitas pessoas, né, criticam o Neymar fazendo certo. O Neymar vem fazendo muita coisa errada, então aumentou, né, a crítica negativa sobre essa homenagem que o Santos fez. Mas assim, eu criei esse vídeo aqui me escorando na matéria em que o Casagrande fez, né? A coluna que o Casagrande fez sobre a 10 do Santos só é de uma pessoa, que é do Pelé, né? E assim, ok, tá muito bacana. O Santos, os outros jornalistas que não estão tão integrados no universo Santos, falar sobre o Santos, exaltar o Pelé, ok. Mas eu vejo que muitos dos jornalistas que não estão integrados no universo Santos, eles maqueiam uma exaltação a uma imagem do Santos, ao Pelé, mas resume o Santos a isso. Tipo, maqueiam como algo bom, mas diminui o Santos. O Santos é o Pelé e é isso. Nada, o Pelé é inatingível, que é mesmo, mas
qualquer outra coisa não vale, o Santos é o Pelé. O Santos vai fazer outra coisa, não, isso daí não pode, é o Pelé. Ele meio que passa na frente da opinião do torcedor, sem primeiro tentar entender qual a opinião do torcedor. Então, beleza. Então, pós-Pelé, o Santos não teve mais nenhum camisa 10 válido, porque o Neymar já está jogando 2 temporadas já com a camisa 10 do Santos. Fora o Neymar, o Santos teve o Ganso, teve o Diego, teve o Giovani, esses são os da minha geração. Então esses caras não podem ser homenageados, né? Então assim, o Casagrande jogou no Corinthians. Então, fora o Sócrates, ninguém mais pode ser homenageado do Corinthians, porque o Sócrates é o máximo, e fazer um busto, fazer uma homenagem a jogadores menores do que o Sócrates diminuir, exaltar, fazer uma neymarização, né? Fazer uma exaltação a um jogador que é só mídia. Então, se não é o Sócrates, então a gente tem que exaltar Paulo Guerreiro, tem que exaltar Danilo do Corinthians, que também jogou no São Paulo, tem que exaltar Cássio, que ganhou Libertadores, Mundial e alguns brasileiros. Talvez seja o maior ídolo do Corinthians em questão de títulos. Não, o Santos ele exalta muito os seus ídolos. O Santos tem muitos ídolos. Então, o Santos fazer um busto, o Santos não só tem a estátua do Neymar, o Santos tem a estátua do Pelé, o Santos tem a estátua do Zito, o Z da braçadeira de capitão do Santos é do Zito. Eu acho que o Zito ele tem muito mais representatividade na Vila Belmiro, nas intermediações, nas dependências do Santos, do que o próprio Neymar. E que é válido. O Zito ele foi mais importante do que o Neymar na história do Santos. Tanto como jogador, como também o dirigente, né? Ele foi presidente do Santos. Então ele meio que cedeu a vida pelo Santos. Então o Santos tem estátua de Zito fora na frente da Vila. Eu acho que o Santos podia também fazer uma homenagem do Pelé, um busto, uma estátua em que fosse visível na Vila Belmiro. Tipo, o Santos fez o gol, o Santos ganhou algum título, aí a imagem vai lá, assim, a câmera vai lá e filma o Pelé, ou os jogadores vão lá, fazem uma roda, como os torcedores fazem na estátua do Zito. Mas assim, ele cita títulos do Pelé, ele cita que o Neymar não é camisa 10, enfim, só que baseado em nada, porque ele não é torcedor do Santos, né? Ele pode estar falando lá, pode estar colocando os pontos dele, mas os pontos dele não são válidos, porque ele não torce pro Santos, né? Eu vejo que muito dos jornalistas que não estão integrados no mundo Santos, quando vão falar do Santos, falam até bem para criticar Marcelo Teixeira, para criticar diretoria ou para pontuar uma má fase do Santos, como fizeram a matéria do Ninguém FC, como o Neto faz muitas vezes, mas gostam de fazer essa matéria colocando o Santos como pequeno, colocando o Santos como o coitadinho, colocando o Santos como, nossa, olha que coisa feia que está acontecendo. Agora, quando o Santos está ganhando, não se fala do Santos, se fala do Transferban, se fala do... Agora, o Santos classificou na Copa do Brasil. O que foi falado sobre o jogo? O que foi falado sobre o bom tempo? O que foi falado sobre o... Putz, esqueci o nome do menino. O que foi falado sobre o João Ananias? O que foi falado sobre o Gabriel Menino, que tá jogando bem? Sabem que o Gabriel Menino está jogando bem? Sabem qual é a posição do Barreal? Sabem qual é a posição do João Schmidt, que o João Schmidt jogou? Sabem qual é a posição do Escobar? Sabem, enfim, sabe quem é o líder de assistências do Santos? Então maqueiam
proteção ao Santos, ao Pelé, mas resumindo, o Santos é só isso. E eu acho isso errado, né? O Casagrande, em todo momento ele fala assim, como o torcedor do Santos permitiu isso, fora que o torcedor do Santos não tem como permitir. O Santos é uma instituição, o Santos é uma instituição que é comandado por pessoas, por pessoa, né? É o presidente faz, o torcedor do Santos só vai acatar, no máximo vai criticar, mas tá feita, né? E mesmo assim, foi algo que o torcedor do Santos gostou, que o torcedor do Santos aprovaria. Então, assim, antes dele criticar o torcedor do Santos, ele poderia criticar o Marcelo Teixeira, que não é citado em momento nenhum na matéria. Né? Então ele critica o Santos, ele critica a sociedade Santos, os torcedores do Santos, mas sem estar ligado, ao Santos. Né? Eu não consigo criticar algo do Corinthians, eu não consigo criticar o Garro ter perdido a camisa 10 para o Memphis e ele ter pego a 8, sem saber exatamente o que é isso. Às vezes a 8, né? Fiquei sabendo, a 8 pode ser mais importante a camisa do Corinthians. A 8 era do Sócrates, né? A 8, acho que o Danilo jogou com a 8, o Paulinho jogou com a 8. É uma camisa muito importante, é uma camisa muito importante pro Corinthians. Aí, tipo, se eu chegasse assim, nossa, mas o Garro tá jogando melhor. Eu lembro que foi jogo exatamente contra o Santos que foi feita essa troca. Pô, mas o Garro tá jogando melhor, ele merece continuar com a 10. Mas, assim, será que para vender camisa o Memphis não é melhor? E a 8 não é um pouco mais simbólica pro Corinthians, para um jogador como o Garro? Enfim, eu não sei, não posso opinar. Não posso opinar. Eu não sei o que o torcedor corintiano acha. Né? O torcedor São Paulino fez um bandeirão pro Luciano. Eu acho ridículo, mas pô, o cara chuta a bandeira, o torcedor gosta, é isso. É isso. Né? O Dudu é ídolo do Palmeiras, enfim. Entre outros, Caleri é ídolo do São Paulo. E eu acho absurdo. O Gabigol não é ídolo do Santos. O Gabigol é um jogador com uma forte identificação do Santos, mas ele é ídolo do Flamengo, pra mim. Né? Agora, eu falo, é difícil de eu entender a torcida do Santos, que tem vários pontos de vista. Eu faço um vídeo aqui criticando o Neymar, só que aí eu vejo um outro canal, tá exaltando o Neymar. Se eu, santista, que estou integrado na torcida do Santos, não consigo entender como o Casagrande pode apontar o dedo e falar assim, ah não, tá errado a torcida do Santos, como a torcida do Santos pode possibilitar isso. Eu acho um erro, né? E Neto faz muito isso também, mas o Neto é um pouco mais respeitoso. O Neto ele procura saber, mas enfim, Thiago Leifert, enfim, entre outros. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acham sobre esse assunto? Vocês leram a matéria? O UOL também tem esse problema, né? Que você precisa ter um cadastro, você precisa pagar uma mensalidade para ver todas as matérias, todas as publicações lá. Então, o acesso às informações de lá são meio que diminuídas ao público. Mas é isso. É isso que eu tenho para falar. É nóis.